Oi, gente, meu nome é Evelyn e no vídeo de hoje eu e meus amigos iremos falar sobre razão, proporção e escala. Bom, primeiramente, o que é razão? Razão, na matemática, é a comparação entre duas grandezas. Ela é calculada a partir desses dois valores na ordem que aparece. E o que é proporção? Proporção é a igualdade entre essas duas razões, entre essas duas grandezas. E escala é a aplicação que é feita entre essas duas razões. Oi, gente, eu sou o João Gabriel e eu vou falar sobre razão. Bom, antes de tudo, razão é o quociente entre os dois números A e B, sendo B diferente de zero. Mas como nós podemos representar uma razão? A razão ela pode ser representada de duas formas: em forma de fração ou com dois pontos. O numerador na razão é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. E a razão, ela é também muito utilizada para comparar duas grandezas. Eu vou explicar. Bom, gente, agora um exemplo de comparação entre duas grandezas. A gasolina vendida nos postos de combustíveis são misturadas com uma certa quantidade de álcool. Supondo que essa quantidade seja de 25%, ou seja, 25 sobre 100, que é a nossa razão entre a quantidade de álcool para a quantidade total de combustível, nós podemos simplificar esse valor por 25, tanto em cima quanto embaixo, que nos dará 1 sobre 4. Ou seja, para cada 4 litros deste combustível, 1 litro será de álcool e 3 litros serão de gasolina. Então, essa é a razão para a nossa quantidade de combustível. A razão é um dos conteúdos mais cobrados nos vestibulares. Então, vamos lá para mais um exemplo. Bom, gente, o exercício nos diz aí que nós temos 32 funcionários. E a razão entre o número de homens e mulheres é, nessa ordem, 3 homens para cada 5 mulheres. E eles nos perguntam qual é a quantidade de homem e qual é a quantidade de mulheres. O que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar uma razão equivalente à de 3 quintos para encontrarmos um total de 32 funcionários. Bom, de início, nós temos que multiplicar essa razão, que é de 3 quintos, por algum valor. Qual valor? Não sei qual valor. Um valor que totalize um total de 32 funcionários. Então, vamos começar por 6. Vamos multiplicar por 6 em cima e multiplicar por 6 embaixo. É importante que nós temos que sempre multiplicar o mesmo número em cima e tanto embaixo. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Isso nos dá um total de 38, que é excedente ao total de 32 funcionários. Então, não sabemos que não é essa. Vamos fazer por outro valor. 3 quintos. Vou fazer por 4 agora. 3 vezes 4. Lembrando que tem que ser o mesmo número em cima quanto embaixo. E 5 vezes 4. Isso vai me dar 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Um total de 12 mais 20, 32. Então, nós encontramos nossa razão equivalente, 12 sobre 20. Então, sabemos que temos 12 homens e 20 mulheres. Se formos dar uma olhada na questão, é a alternativa D. 12 homens e 20 mulheres. Olá, meu nome é Enzo e eu vou falar um pouco sobre as proporções. Bem, as proporções são basicamente a igualdade entre duas razões de duas grandezas numéricas, como foi dito anteriormente. Bem, uma forma fácil para nós sabermos se duas razões são iguais ou não, nós pegarmos os antecedentes e multiplicarmos pelos consequentes. No caso, 10 vezes 6 dá 60 e 20 vezes 3 dá 60 também. Então, essa razão é real, ela existe.
Agora, se multiplicarmos 20 por 80, dá 1.600 e 25 por 60 dá 1.500. Então ela não é uma proporção correta. As proporções elas têm uma enorme aplicabilidade em situações que a gente precisa comparar várias informações. Que no caso a gente utilizaria a regra de 3 para ver a proporcionalidade de um número ou de uma razão. E a gente pode usar as proporções para calcular algum número que esteja faltando dentro de alguns valores. Vou explicar para vocês aqui. Esse é um exemplo prático em que nós podemos aplicar as proporções para resolver uma situação. Nesse caso, nós precisamos achar um quarto valor a partir de 3 valores. No exemplo que vou ler agora. Para fazer 600 pães, são gastos em uma padaria 100 kg de farinha. Quantos pães podem ser feitos com 25 kg de farinha? Bem, aqui nós temos que nós poderemos fazer a multiplicação cruzada para achar o número, o resultado. 100 vezes x é igual a 600 vezes 25, que dá 15.000. 15.000 aqui. Agora a gente precisa dividir 100x por 15.000. Vamos deixar o x aqui, passar o 100 para baixo. O 100 vai para baixo. Nós vamos dividir 15.000 por 100. A gente pode cortar os dois zeros. Fica igual a x igual a 150 por 1. Então fica 150. Então a gente pode fazer 150 pães com 25 kg de farinha. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a escala. Bom, a definição de escala é a razão entre a medida linear do desenho e a medida linear da figura na vida real. Como exemplo de escala, nós temos os mapas. Os mapas, eles são uma representação linear da figura na vida real em forma de desenho. Sendo assim, pessoal, nós temos a fórmula de escala, que é dada pelo valor que o objeto ele tem no desenho sobre o valor que o objeto tem na vida real. Para que vocês possam compreender melhor, eu vou trazer aqui agora uma questão para a gente resolver junto. Eu peguei a questão do Descomplica e ela diz assim: um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, C, a largura L e o comprimento Czão da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a... Vamos lá, hora da conta. Eu trouxe aqui para vocês a medida real da caneta e a medida da caneta na foto. Também trouxe o desenho para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Aqui a gente tem a pegada e ao lado da pegada a caneta. Também é para notar aqui a largura da pegada na foto e o comprimento da pegada na foto. Para começar a calcular, a gente vai começar com a largura. Sendo assim, a gente vai pegar a medida da caneta na foto, que é 1,4 centímetros, e colocar logo à frente a medida da caneta na vida real, que é 16,8 centímetros. Embaixo, a gente vai colocar a largura da pegada na foto, que é 2,2 centímetros, e aqui x, que vai ser a largura da pegada na vida real que nós estamos tentando descobrir. Sendo assim, nesse lado a gente tem os dados da foto e aqui da vida real. Agora, a gente vai fazer uma regrinha de 3.
Vamos multiplicar. 1,4 vezes x é igual a 1,4x. 2,2 vezes 16,8 vai dar 36,96. Então, aqui a gente coloca 36,96. Passa o x para cá, desce o 36,96 e passa o 1,4 dividindo. Sendo assim, vai ficar 36,96 dividido por 1,4, que vai dar 26,4 centímetros. Esse é a largura da pegada na vida real. Na nossa questão, as alternativas, elas não se repetem, os valores, eles não se repetem. Então, logo de cara, a gente pode perceber que a resposta correta é a D, porque a largura é 26,4 e o comprimento vai ser 40,8. A gente nem vai precisar fazer, ok?